os últimos 100 anos, né, de planeta Terra no que diz respeito ao tema espiritualidade, paranormalidade, me fez pensar muito. O trabalho do incansável Zé Arigó, ele é um marco, ele é um momento marco mesmo. Antes dele, principalmente antes dele, o que se dizia do plano espiritual? Fantasmas que vinham aqui para assombrar as pessoas, não é? As pessoas que viam espíritos eram exorcizadas. Ora, eu passei por isso. Aí, em 1967, 68, você imagine, não é? Há 100 anos. Então, olhar o quanto nós crescemos foi muito bom, porque isso traz também muita esperança. Então, o Zé Arigó foi um marco, assim, um momento em que se conseguiu que uma pessoa sobrevivesse, porque para um médium naquela época sobreviver não era uma coisa fácil, não era mesmo, não é? Pela sensibilidade, pelo que via, muitas vezes tinha que esconder da própria família. Era muito comum nessa época, gente, vir um médium na família, falar que estava vendo espírito, sentindo os espíritos, ser internado em hospícios, e outro mais novo na mesma família assistindo isso e ficando calado. Se eu falar aqui o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo, pode me chamar de maluco. Então é melhor que eu fique calado aqui. Não é para ninguém me chamar de doido. Então era uma época assim muito difícil. Aqui no Brasil, por exemplo, era uma época que a religião oficial era o catolicismo. Você não podia professar outra religião. Era a ditadura religiosa. Né? Não tinha... se ia preencher a ficha na escola, você tinha que botar o nome de seu pai, o nome de sua mãe, certo? Até aí. E que religião sua família praticava. E não tinha menor chance de você escolher assim, não ter uma religião. Eu digo que a minha família não tinha religião. Eu me lembro de meu avô, não é? Que era intelectual, enfim, que ficava revoltado, que ele era obrigado a escrever que era católico e assinar embaixo. Era obrigado, era uma obrigação. E se você na rua não fosse às missas todo domingo, não fosse para a igreja, não participasse, não é? Você era marginalizado da sociedade. O que é que se pensava de mediunidade? Quando as pessoas não iam para os médicos para serem chamadas de esquizofrênica, tomar choques no corpo todo, tomar remédios, serem internadas, olha que coisa, gente, nós estamos falando de 100 anos, olha que inquisição forte. Você já tinha pensado sobre isso? Você se lembra disso? Você tem na sua memória viva a história do contato com a espiritualidade? Como foi uma coisa assim, meu Deus do céu, não é? Por isso que eu fico questionando algumas religiões. É muito impressionante o poder que uma pessoa tem de achar que todo mundo tem que pensar igual. Não é? E era essa época. Quem sobrevivia, quem na família já tinha uma coisa assim, não vamos procurar o médico, isso aí é contato com outro plano, não é? Mas você esconde isso, você fica quieto, você procura esconder. Se a pessoa, por um acaso, não escondia, fazia curas, era preso como charlatão, juntava ali o Estado, né, a prefeitura, a polícia, o padre, para minar a força da família. Você vê que o próprio Chico Xavier está no filme dele. Ele sai da casa dele escorraçado pela família também. Em Pedro Leopoldo, por não aguentar sofrer as pressões que a igreja fazia sobre os familiares dele. Entendeu? Então, o Zé Arigó, que ainda foi um pouco antes de Chico, era uma coisa assim impressionante. Então, ele foi um marco mesmo,
uma força muito grande desse ser, que a última vez que teve entre nós foi chamado José Arigó, não é? Foi uma força muito grande dele estar ali com o Dr. Fritz para mostrar que os espíritos não estavam aqui para nos assombrar, que os espíritos não estavam aqui para nos enlouquecer, que os espíritos não estavam aqui para nos endemoniar. Ele viveu com a esposa dele por todo sempre, até morrer, não é? Que não estava para virar demônio dentro da cidade, que não ia virar pedófilo. O que se dizia era isso, que quem cultuava isso ia virar pedófilo, ia virar pessoas que gostam de pornografia, e esse tipo de coisa não tinha nada a ver com Zé Arigó. Não é? Pessoas que gostam de pornografia, pessoas que gostam dessa energia, elas não gostam dos espíritos. Porque se gostasse, escolheria outro caminho, e não a esse caminho. E tudo isso que Zé Arigó veio contrapor com a experiência terrena dele. Esse homem foi preso, foi maltratado pela igreja, não é? Porém, ele tinha a força mesmo. Ele tinha a força. E ele precisou se afastar do movimento, né? Que na cidade dele havia um movimento ali, não sei se você assistiu o filme, isso foi narrado no filme também. E ele falou comigo, ele fez: Alu, eu trabalhava para melhorar a vida dos trabalhadores. Trabalhador rural, todo tipo de trabalhador. Né? Eu fazia parte daqueles homens da cidade que iam lutar para melhorar a vida das pessoas também. E eu tive que me afastar. E até meus companheiros ficaram contra mim, porque eu não pude mais fazer aquele tipo de trabalho, até para ter saúde. Porque os ataques que minha família sentia era muito, nossa casa era apedrejada, minha esposa não era convidada para nada, não é? Ela trabalhava com costura, raras pessoas contratavam o trabalho dela. Nós passamos realmente por muitos tipos de dificuldades. E, enfim, e estava ali realmente a serviço. Então era um momento, né? Parece que a gente está falando da Idade Média, né? Falando de 1500. Era um momento da espiritualidade mostrar: nós estamos aqui, nós existimos, não somos fantasma. Então o trabalho dele ajudou muitas famílias também, quando tinham seus filhos com... eu digo por mim, não é? Meu pai não, meu pai, para ele era aquela louco, mas ele achava que o louco era todo mundo. Mas minha mãe, por exemplo, fazia: não, mas espera aí, ela tem uma coisa chamada mediunidade, José Arigó teve, Chico teve. Então ajudou muito a outras famílias a repensarem o processo mediúnico, o processo paranormal. E foi com muita luta, né? Muita luta. Você vê que até hoje o filme que saiu aí do mundo espiritual, de um médium, tinha que botar o espírito vestido de freira. E ninguém acredita que no plano espiritual as pessoas se vestem de freira, ou de padre, ou de mãe de santo, ou de pai de santo. Isso é uma coisa da terra, né? Isso é uma farda, é um uniforme que comunica ao mundo quem é aquela pessoa. Então você vê que a luta mesmo para que as pessoas venham a se libertar, venham a acreditar que o mundo espiritual existe, é uma luta muito grande, uma luta muito intensa.